Mas que diabos é Rita, cara? E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Henry, sejam bem-vindos ao episódio de número 35 da nossa série de Deck Builder. Bora! O método que eu utilizo para a nossa série segue a seguinte ordem. Eu inicio com o sorteio do comandante do valor total do deck, entre 50, 100 e 500 reais, excluindo o custo do comandante e dos terrenos básicos, utilizando o valor base da Liga Magic. Após os sorteios, eu escolho o estilo que o deck terá e crio uma estrutura organizacional dividida em algumas seções, e defino uma base prévia de quantidade de cartas para cada uma delas. A partir disso é feita a montagem do deck e encerro com a visualização do deck completo, seguido de testes de mão inicial da lista feita. Bora para mais um sorteio aqui, galera. Episódio 35. Vamos ver o que vem. Waka, Devoted Guardian. Bom, pelo menos é um Selesnya. Aparentemente é um mais um. Não sei se aqui no canal a gente já fez algum deck assim. Mas... bora, pelo menos é Selesnya, né? Deixa eu pôr aqui nas nossas templates. E vamos sortear aqui o budget. Bom, budget de 100, bem tranquilo. E vai ser provavelmente um de mais um. Vamos ver aqui. Então a gente tem o Waka, 4 manas, 2 incolores Selesnya. O Mano Warrior, 4/4, Reach e Trample, né? Ele tem sempre que ele dá dano de combate a um jogador, eu destruo até um artefato que aquele jogador controla e coloco mais um nele. E daí ele tem o Blitzball Captain. No começo da minha endstep, se um counter for colocado no Waka, eu coloco mais um em todas as minhas outras criaturas. Então realmente é um deck de mais um, né? Acho que dá pra gente fazer um lance, tentar transformar coisa em artefato também, pra ele começar a destruir qualquer coisa. Mas eu não consigo ver indo pra algo muito longe, assim. Eu vou tentar também, eu gosto sempre em decks assim, adicionar um tipo que vai ser as criaturas que só são criaturas até o final do turno. Daí eu combo com global, né? Mas aqui a Wincon vai ser Brute Force, né? Então uma board bem parruda. E vou ganhar batendo, né? Sem ser muito Voltron nem nada, é só uns bichos muito grandes. E aqui em sessão eu só adicionei a seção de counters, né? As cartas aí que vão combar com isso. Vou pôr aqui o básico de 10 em tudo, porque a gente tem uma sessão a menos. E daí aqui eu já fiz, né? Eu tô nesse novo formato, pra quem tá assistindo aí percebeu, e qualquer coisa comenta aí o que achou, né? Eu achei que deve ter ficado mais dinâmico do que eu ficar lá no Squarefall. Achava que isso podia ser meio estranho pra quem tava assistindo, né? Mas no final ficou assim as nossas separações, né? Dentro dessas próprias sessões. Aqui no Ramp eu pesquisei como então de CMC2. No verde a gente tem aquelas Good Stuff que busca terreno, que acaba sendo mais forte que Dork ou Pedra de Mana. Mas a gente tem também ainda assim algumas Dorks. Então a gente tá aqui nos nossos Ramps. Então pode ver que Pedra de Mana eu tenho o Sol Ring, né? Acaba sendo muito good stuff pra qualquer deck. E eu tenho esse Guardian Idol porque ele é uma das criaturas que só se mantém em criatura até o final do turno. Então ele recebe mais um e ele é a prova de removal, né? No turno dos outros. Então eu achei legal e a gente vai ter mais opções pra isso, né? É imune a global também. Então a gente tem as Good Stuff que buscam terreno direto pro campo ou que geram mana sendo em aura, alguma coisa assim. E a gente tem as Dorks, né? Das Dorks eu tenho Devoted Druid, que comba, porque ela remove esse mais um pra destapar. Eu tenho Incubation, que assim que ganhar um marcador vai gerar 3. Tenho Torgar, que o meu comandante já entra com mais um, então ele já triga no turno que ele entrou. Tenho duas ali com Hexproof, né? Pra uma proteção um pouco maior. E outra criatura é só a Sakura, mas ela é o Good Stuff que busca terreno também. Mas dentro do que a gente propôs aí. Para nossa ideia de proteção, aqui eu separei em 2 tipos, então ainda assim eu tenho as Ambras. Eu acho importante só essa específico pro comandante. Eu tenho a de board também, porque a gente vai ficar dando global, né? Então é importante eu ter a Ambra para salvar o meu comandante na global, mas o resto
se mantém. Então tem algumas ali que vão proteger a minha board inteira. Tem até essa Battle aí que atrás é um bicho que também se saca pra proteger a board. E tem ali a opção de 3 Umbras, específico a Lion, que é a mais forte, mas só pode ser equipada em alguém que já tá modificado, né? Nosso comandante sempre vai estar, o nosso deck é de +1/+1. Então acho que acaba sendo bem forte, assim, esse tipo de interação, né? De eu poder dar uma global, entre aspas, que não me afeta. Aqui em interação, eu tenho Destruir Permanente. Eu fui para essa pegada em Selesnya com esse tipo de deck. E eu tenho algumas que priorizam também encantamento ou criatura, já que o nosso comandante destrói artefato, tá? E para fechar eu tenho daí também as globais. Nesse meio ali de prioridade é aquela ideia de modos, né? Ou faz isso ou faz tal coisa. Então aqui a gente tem as nossas removals. Podem ver aqui, então eu tenho Destruir Permanente, tem uma aqui até da Proliferar, que já ajuda com +1/+1. Tenho ali Destruir encantamento ou bicho, Destruir encantamento ou bicho, ou até colocar marcador. Tenho até um Grave Hate ali. Então tenho bastante modos bons, né? Tem um que coloca marcador também. E eu tenho as globais, né? Global, obviamente, num deck que é um pouco mais barato, não é ela as mais fortes, mas pra gente já é o suficiente ali, custo 5, custo 4 ou 5, né? Então a gente tem ao todo 6 globais no deck. Lembrando, é um deck bem forte pra isso, porque eu posso combar com uma proteção de board, ou eu posso também tomar a global, mas eu já tenho um bicho, que é um terreno, que é um artefato, enfim, com bastante marcador. Na nossa seção de counters, né, de +1/+1, né, não é counter a mágica, eu tenho alguns do Selesnya, que é Good Stuff. Essa é uma combinação bem famosa de +1/+1. E pra quem não sabe, eu já comentei isso várias vezes, Selesnya é por muito a minha combinação de cor favorita, então acaba que é a que eu mais tenho conhecimento também. E tem algumas ali também que vão adicionar esse marcador aí mais de uma vez, né, em múltiplas instâncias. Então eu tenho bastante criatura que quando eu coloco +1/+1, ou ela ganha também, e daí acaba exponenciando, ou dobra, né? Sempre que uma criatura ganhar, eu coloco +1, né? Isso é bem comum no Selesnya. Eu tenho criaturas que vão por todo turno, marcador no meu comandante, então eu não preciso nem bater às vezes pra trigar a habilidade dele, né? Dependendo da board. Eu tenho mais uma Battle, né? A Battle que também coloca marcador, né? E a parte de trás dela acaba colocando todos os turnos marcador na board. Mas é tudo dentro disso, né? Eu tenho a própria Lenore ali, que além de colocar o marcador me possibilita draw. Mas é dentro disso que tá proposto, né? E, igual eu falei, a combinação de cor é bem ideal para esse tipo de deck. Então a gente consegue deixar uma board bem consistente nesse sentido, né? Trigar o Waka acho que vai ser a coisa mais fácil aí pro nosso deck. Aqui na parte do draw, eu fiz aquele esqueminha clássico de burst, né? Eu quero burst de draw. Então eu tenho a ideia de draw equal, né? Igual. Draw pra cada, for each. Draw that many, né? Draw aquele tanto. E aqui eu também adicionei o draw +1/+1, porque eu sei que tem cartas que combam com isso. Então todos os textos que vão me buscar cartas de dar muito draw de uma vez, né? Então aqui a gente tem as que vieram pro deck. Então eu tenho dá +1/+1 pra cada. Dá um draw pra cada bicho com +1/+1. Tenho esse bicho Selesnya, que além de entrar com marcador, quando ele ataca eu removo marcador de dois bichos, dou um draw e crio um bicho. Então acho que é uma good stuff que vale, por mais que é um por vez. Aí eu tenho o Garruk, que é draw igual o poder, mais um bicho Selesnya, que sempre que uma criatura bater em um player, aí com +1/+1 eu dou um draw, né? Eu posso dar até 3 draws, se eu bater nos 3. Aí eu tenho os nossos Hunters clássicos, né? Tenho bastante que comba com +1/+1 e poder. E tem um ali que também vai me dar um draw por turno, mas ele custa 1 a menos para cada criatura modificada, então vai ser de graça, basicamente eu tenho um draw a mais. E além dele entrar colocando o marcador trigando o Waka, né? Então a gente conseguiu uma boa base de draw pro deck. Em decks muito simples assim, eu acho importante ter bastante carta para draw. E principalmente deck agro, tá? O verde acaba se beneficiando bastante nisso. Aqui na nossa seção de Good Stuff, antes de ir para as lentes, eu tenho alguns que combam com +1/+1, bem clássico também. Tenho
cartas que vão transformar qualquer coisa em artefato de novo, pro Aka poder destruir qualquer coisa. E tenho aquela ideia das criaturas que só são criaturas até o final do turno, né? Eu ativo, transformo ela em bicho e ela deixa de ser, que me protege. Então aqui nas Good Stuff eu tenho as criaturas com +1/+1 tem voar, sempre que ela ganhar um +1/+1 eu retorno uma carta do grave pra mão. Tenho as criaturas que custam 1 a menos pra cada bicho com +1/+1. Aí eu tenho ali 2 cartas que transformam permanente e uma que transforma land em artefato, então eu acabo podendo destruir qualquer coisa com o Aka. Tem os Genjos, que encantam o terreno e é aquele esquema, eu pago, o terreno vira um bicho até o final do turno. E tenho também 2 artefatos ali que são bem parecidos, ambos têm voar e vão ganhando +1/+1, então eles são a prova de global e removal de bicho. E após a global eles podem vir batendo, né? Então é dentro do que a gente tá fazendo. Tem um deck bem parecido aqui no canal, que é o da Chorus, né? Pra quem assiste os mesões também, ela tem essa pegada aí também de transformar terreno em bicho. Aqui nas lanes, então, eu tenho as básicas, eu tenho as de correção, e daí eu pesquisei como entra tapada a não ser que, né? É o jeito que a gente pesquisa. Tem as de review e as que pingam 1 de dano, né? Pra eu achar as de correção mais barata. E tem as utilitárias, que aqui eu fui pra Rogue's Passage, né, deixar imbloqueável. O nosso comandante vai chegar uma hora que é muito grande, né, e querendo ou não eu quero hitar com ele pra trigar também. Tem as de Haraway, eu acho que as duas, tanto tanto verde quanto branco, funciona pra esse deck muito bem. E tem as lentes que viram criatura. Eu não tenho as não básicas, as de destruir não básica nem nada, porque eu acho que daí ficaria muita, né, e o deck já tem que ter esse package grande de terreno que vira bicho, né, como não básico, então acaba que eu deixei de fora, mas dá pra pôr também. Então aqui a gente tem todas as de correção, com aquelas ideias, algumas good stuff estilo Command Tower, que não pode faltar. As 2 Hideaway que comba, né, a verde é bem fácil, a branca também é só eu bater com 3 bichos. E tem uma gama de terrenos que viram bicho. Não é todos que existem, até porque não pode custar muito pra fazer isso, porque senão acaba virando muito mana intensive, né? E a gente não vai ter, né? E pra fechar eu tenho essa MDFC, que atrás é o terreno das nossas cores, e na frente ainda é uma aura que pampa com o número de criatura que eu tenho, então pode até ser um bom finisher aí, dependendo do jogo. Mas esse é o deck, eu acho que ele tende a ser bem consistente, né? É um deck bem straightforward no que ele quer fazer, bem simples, né? Então eu penso que no turno 1 é terreno, principalmente tapado, esses que viram bicho. Turno 2 eu quero land com ramp, turno 3 land mais o Aka, e a partir do turno 4, aquele esquema, ou eu protejo o Aka, ou eu já faço alguma peça de draw, alguma coisa assim, pra daí a partir do turno 5 a gente fazer o que dá aí em relação a como tá a mão e a board, né? Esse deck, então, ficou dentro do nosso budget, né? Ficou em R$103, tá aqui ele na Liga Magic, se eu remover o custo do comandante. As cartas mais caras acabam sendo algumas bem fortes de draw e essa invasão, mas assim, as cartas mais caras ainda assim custam R$6, R$7, né? Não tem nenhuma carta muito cara, até para um budget desse não me limitar. Vamos fazer os nossos testes de mão, né? Inicial, aqueles 3 joguinhos que a gente sempre faz. Vamos ver aqui a nossa primeira mão. Eu não tenho como castar Devolted, não tenho continuidade, tenho que mulligar. Vou ter que mulligar mesmo. Aqui eu só tenho um terreno. Ixi, mulligar de novo. Tá, eu tenho um ramp na Crozen Verge, é uma mão mais lenta, mas eu tenho que equipar, não posso mulligar quarta vez, né? E aqui eu acho que eu jogaria essa mágica de +1/+1 pro fundo, me parece a mais lenta, que a gente não vai usar tão cedo. E a nossa outra criatura ali é um possível draw que a gente ainda não tem. É uma mão mais lenta, essa primeira nossa, né? Mas enfim, a gente ainda assim tem o ramp, o comandante, uma peça de draw. Eu iniciaria com o terreno que entra tapado aí, o que vira bicho. Eu iniciei com ele porque se eu comprasse uma door que eu conseguia fazer, e a Crozen Verge ela gera incolor, né? Então, como eu não comprei, eu fiz a Crozen Verge no turno 2. Turno 3 eu vou ter que estourar o terreno pra rampar. Então aqui eu atrasei um turno, basicamente. Ainda assim é um deck de R$100, então dependendo do pod não é tanto problema. A gente perdeu um turno, né? Perder entre aspas, né? A gente atrasou o turno. Mas... enfim, a gente conseguiu aqui rampar. Tá? Aqui eu consigo fazer terreno do turno. Eu comprei mais uma peça de ramp. Então, como a gente
atrasou um turno, nesse eu consigo fazer mais um ramp seguido do Aka, né? Então eu consigo encantar aí um básico nosso. Obviamente eu quero encantar o básico pra o cara, se ele tiver alguma destruição de não básico, ele tem que ter o out. Ou ele destrói uma de correção, ou uma que vira bicho, ou uma que tá encantada, né? E faço o Aka. Aqui eu fiz o nosso terreno do turno. Aqui eu conseguiria combar uma spell de colocar mais um, enquanto eu transformo o terreno. E indo pra end step eu já adicionaria mais um counter aí pra esse terreno criatura, né? Antes disso eu ainda consigo usar a habilidade dele pra mana, porque eu não vou bater com ele. Usar uma removal que prolifera, então eu já tirei alguma coisa da board. Proliferei os 2 marcadores e adicionei mais um do efeito do Aka no terreno. Então eu já tenho um terreno bem forte na board e protegido. Comprei uma peça bem forte de draw, né? Nesse momento vai me dar draw 6 e eu ainda consigo castar a nossa criatura de graça. Então acabou ficando ideal. A gente atrasou um turno, mas ao mesmo tempo a continuidade foi bem forte. Então eu faria aqui o nosso draw seguido do nosso bicho. Aqui eu comprei um Sol Ring, então eu conseguiria fazer o Sol Ring. E aqui eu consigo gerar 3 manas com o terreno e o Sol Ring. Claro, o nosso bicho colocou um mais um no nosso comandante quando entrou, né? Então o nosso comandante vai trigar. E aqui com essas 3 manas eu consigo transformar os 2 em bicho. Pra end step, não preciso nem bater com a Aka, né? Eu colocar o marcador nos 2 terrenos. E daí eu tenho mais uma peça de draw, mais ramp, eu tenho uma global pra combar com os terrenos, né? Então acabou que o deck conseguiu fazer. Próximo jogo, beleza, eu tenho a Devoted, por mais que eu não tenha o terceiro terreno, a Devoted me gera 2 ainda assim, né? E aqui não tenho problema em usar ela antes, porque como eu vou colocar o mais um nela, eu vou anular o -1/-1. Foi até bom eu comprar a de Hideaway, porque eu não preciso de um terreno em pé no próximo turno. Vocês viram aí que eu comprei uma básica, mas eu vou escolher não baixar ele porque é um turno ótimo que eu tenho pra fazer a Hideaway, porque só com a Devoted eu já consigo fazer o comandante. Ainda achei uma global ali, né, pro nosso terreno. Então aqui eu faria o nosso comandante com a Devoted. Aqui no nosso turno 4, consigo fazer o turno como terreno, né? Aqui eu tenho algumas opções. Para eu poder abusar da Druid, eu acho que eu vou iniciar com a criatura ali que prolifera, pensando já no próximo turno, porque agora a Devoted tá com -1/-1 já nela, né? Seria bom eu fazer esse bicho e eu já consigo colocar o +1/+1 no meu comandante, pra na end step eu anular o marcador da Devoted e colocar o +1/+1 na board. Porque daí a partir desse turno eu falei o terreno, né? Mas eu tenho uma peça de draw, se eu precisar. Mas aqui eu faria a nossa criatura, ela entra colocando um +1/+1, colocaria na Devoted. No ataque eu ia proliferar todos esses, ia dar o draw do nosso bicho, né? E ainda tinha a continuidade, porque daí nos próximos turnos eu tenho a Devoted com bastante valor, com os +1/+1. Tenho peça de draw, tenho global, se eu achar uma peça de proteção pra combar. Tenho mais draw ali na mão, então assim, a gente tem continuidade. Vamos pro nosso último jogo. Aqui eu não tenho muita play, por mais que eu tenha bastante terreno. Tá, aqui já é um jogo mais padrão. Tenho 3 terrenos e um ramp de 2, né? Então aqui eu faria o jogo bem normalzinho do que a gente propôs ali. Turno 2, ramp, né? Eu vou buscar uma planície porque eu já tenho floresta. Para turno 3 fazer o nosso Aka. E aqui, se vocês verem, eu já tô com um combinho na mão de global e proteção, né? O que tá me faltando só é criatura. Aqui eu protegeria o nosso comandante. E eu faria provavelmente a Battle. Essa Battle ainda tem a parte da frente dela é um pouquinho stacks, né? Só pra fazer um a mais aí, mas principalmente eu já bateria nela pra virar esse encantamento aí. Esse encantamento é ótimo, além de colocar o marcador no Aka e trigar ele, né? Ele é uma proteção de board. Tô achando o terreno, o que realmente me falta é criatura pra fazer o combo. Então eu faria essa que apareceu aí pra gente. Ela também precisa de mais criaturas pra fazer sentido. Aqui eu bateria com o Aka, isso ia trigar o nosso encantamento pra colocar o +1/+1 nele.
A não ser que eu já tivesse colocado com ele também, né? Pode ser essa a probabilidade. E meu bicho ia ganhar o marcador. Bom, comprei mais terreno que não vira bicho nem nada. Aqui eu acho que já valia pra eu dar uma resetada na board, eu fazer o combo, tá? Então eu faria provavelmente a global estourando em encantamento, né? E ainda de quebra eu conseguiria colocar um marcador do nosso comandante, colocando também pro outro. E a gente ainda conseguiu um draw de uma peça de draw, né? A Lenor contando com ela e os 3 conseguiria continuar. Bom, esse foi o Waka. Gosto muito de Selesnya. E acho que pra quem gosta de mais um, é um pouco diferente. Não é um dos mais fortes, então é um pouco incomum, né? E tem essa pegada aí de combar global com bichos que não são bichos durante o turno dos outros. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu! E aí, curtiu? Eu espero que sim. Vê se não esquece de dar o like, seguir o canal e compartilhar com os amigos que também gostam do nosso querido Commander, ajudando a gente a seguir criando esse conteúdo para vocês.